Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Léo Max e nesse vídeo eu quero compartilhar contigo algumas dicas sobre produtividade. Eu sei que esse não é o principal foco desse canal, mas esse é meu primeiro vídeo de 2023 e eu quero justamente falar um pouco sobre o processo que eu tive em 2021, 2022 e que me fizeram ser muito mais produtivo e compartilhar isso contigo para que você consiga também bater os seus objetivos, suas metas e conseguir crescer cada vez mais ainda nesse ano. É muito provável que você, assim como muitas pessoas e até mesmo eu no começo, tenha dificuldade com duas coisinhas muito interessantes. A primeira é a de começar. Muitas pessoas estão perdidas e elas ficam completamente desorientadas e não sabem como sair do lugar. E se começar acaba sendo muito difícil e pode ser o seu caso. Você está perdido, não sabe mal como dar o primeiro passo ou até mesmo gasta muita energia procurando sobre produtividade e nunca se torna produtivo. E a segunda é exatamente de se manter, a consistência. Já é difícil dar o primeiro passo ou começar, mas logo depois você entra em outro desafio, que é de manter a consistência, seja em um projeto, seja em um objetivo, seja em qualquer coisa na sua vida. É como se fosse um músculo. Se você usa frequentemente e fortalece esse músculo, é provável que você consiga ter sucesso em qualquer coisa que você faça. E é por isso que eu vim aqui compartilhar contigo as minhas dicas sobre produtividade para você bater suas metas nesse ano e que eu aprendi mais ou menos boa parte do que eu vou te ensinar aqui em 2020. Eu apliquei em 2021, eu apliquei em 2022 e eu vou aplicar provavelmente tudo de novo em 2023. Eu quero te passar tudo que eu faço para ter principalmente mais foco, mais produtividade, isso é, fazer mais em menos tempo e principalmente caminhar na direção certa, porque de nada adianta você aprender tudo, mas ir na direção errada, vai ser uma perca de tempo. Além de te dar várias dicas sobre produtividade, eu vou compartilhar contigo tudo que eu utilizo dentro do meu Notion, que é o aplicativo de produtividade e organização que eu utilizo já desde quando eu comecei a trabalhar mais focado e dedicado em realmente ser alguém consistente e persistente naquilo que eu quero buscar. Então fica aqui comigo até o final desse vídeo, anota tudo que você vai ver aqui, porque vai ter muitas dicas que vão mudar completamente o teu jogo. Não vou enrolar, não vou fazer você perder tempo, pelo contrário, eu vou otimizar totalmente tudo que você tem que fazer nesse ano, mudando pequenos hábitos, pequenas coisas que vão mudar completamente a tua vida. E eu falo isso porque mudou a minha, senão eu não estaria aqui 2 anos depois te passando as dicas que eu apliquei ao decorrer de vários anos. Eu vou te mostrar todo o processo para que você veja que nem tudo são flores, beleza? Bora lá! A gente vai começar a falar um pouco sobre produtividade, mas antes disso, eu quero que você se atente a uma coisa muito importante, que é a de se inscrever nesse canal. Se você já é inscrito, já deu like há muito tempo, com toda certeza, mas considere-se em se inscrever nesse canal para você aprender cada vez mais sobre produtividade, sobre marketing digital, sobre marketing de conteúdo e tudo que vai te ajudar a avançar, a crescer cada vez mais. Esse é um vídeo bem diferente, eu não costumo fazer muito conteúdo sobre produtividade, não é meu foco principal, mas eu acredito que isso faz sim total diferença. E tem muitas pessoas por aí que são muito boas em algo que não é o foco delas, mas fica muito... Será se eu ensino? Será se não? Será? Eu vou aqui compartilhar contigo esse conhecimento que eu adquiri ao decorrer de muito tempo, mais de 2 anos lendo livro, comprando os cursos e que me demandou muito tempo para executar, além de muito dinheiro. Eu quero compartilhar contigo as principais que fizeram grande diferença. Então, como são muitas dicas, muitos hacks, muitas estratégias que você vai utilizar, eu vou dividir esse conteúdo em mais de um vídeo. Provavelmente vai ficar 3 vídeos ou mais, dependendo, talvez se você quiser mais conteúdos como esse. Mas eu dividi em 3 principais blocos para que você tenha realmente como aprender e executar, dividido em etapas como se fosse realmente um verdadeiro curso de produtividade. E isso vai mudar completamente o teu jogo para que você consuma menos e aplique mais. Porque se você ficar só aqui assistindo um monte de vídeo e não executar nada, de nada adianta. Você vai continuar sendo irresponsável, procrastinador e não vai ter sucesso em nada. Então vamos lá, porque a gente tem muito conteúdo nessa aula e você tem que aprender praticamente muitas coisas relacionadas ao método que eu vou te passar aqui. Primeiro de tudo, eu quero que você entenda que existem estilos de vida. Cada pessoa tem um estilo de vida a se buscar. Eu busquei um estilo de vida, conforme o meu objetivo de vida, eu tenho determinados hábitos, determinada rotina. E você está em um percurso diferente do meu.
Pode ser que você esteja no mesmo alinhamento ali, na mesma parte da rota, mas pode ser que você seja o Léo de 2 anos atrás, ou o Léo que talvez vai ser daqui 2 anos na frente. Então eu estou falando principalmente com pessoas que estão um pouco perdidas, não sabem como dar o primeiro passo, como começar a ganhar dinheiro na internet, qualquer coisa, cara, perder peso, ficar forte, e com pessoas que estão com dificuldade em produzir bem. Você até produz, mas está infeliz, assim como muitas vezes eu queria fazer mais e não conseguia, estava totalmente travado. Nesse vídeo aqui, eu vou te passar uma visão estratégica de produtividade, ou seja, eu vou te apresentar um método que eu chamei de método META, e não é meta de metaverso, é uma abreviação para as palavras de mundo, eu, trajeto e veículo. Eu quero que você se atente a esses 4 principais pilares para que você possa aprender e lapidar cada um deles, porque eu vejo que muitas pessoas se preocupam demais com uma coisa e esquecem as demais que são extremamente importantes. Muitas vezes, se você tiver um nível intermediário em cada um, pode ser que você seja mais produtivo e eficiente do que quem tem muita performance individual, mas não tem um bom ambiente, não tem alvos, não tem objetivo e acaba que no final não chega onde você realmente gostaria de chegar. Esse é o mecanismo que eu vou utilizar e que eu desenvolvi para te explicar aqui, para que você possa bater os seus objetivos nesse ano e até mesmo nos próximos. E depois eu vou te mostrar como que eu aplico na minha rotina, porque como eu te falei, você pode pegar a mesma coisa que eu faço e fazer da mesma forma, ou você pode adaptar conforme a tua vida, conforme o teu estilo de vida, conforme o teu momento ali no teu percurso. Eu não sei onde você tá, então veja a tua própria realidade. Isso é muito importante para que você consiga de fato ser realista com a tua própria vida. Eu quero que nesse momento você visualize o seguinte cenário. Existe um mundo, é o seu mundo aí, né? O seu mundinho aí que você vive hoje. Nesse mundo existe você, com as suas individualidades, com as suas ferramentas, com o teu conhecimento, e você quer chegar em um determinado lugar, que é um alvo que você quer atingir. Só que de você até esse alvo existe um percurso, um trajeto, um caminho que você tem que passar por ele. Muitas vezes é íngreme, às vezes é reto, às vezes está cheio de obstáculos e você precisa se atentar a todos esses percursos, todos esses elementos, para que você possa de fato dar os primeiros passos e chegar onde você quer, sabendo que existem desafios dentro de todos esses pilares, que são 4. Eu te garanto que se você sair dessa aula e aprender a lapidar cada um desses 4 pilares, no mínimo você já consegue ser 10 vezes mais produtivo. Eu falo isso porque o básico bem feito funciona mais do que você tentar inventar alguma moda, alguma coisa que não vai de fato realmente melhorar a tua performance. O que acontece é que muitas vezes você quer trabalhar o eu, né, o você mesmo, mas só que esquece do seu ambiente. E muitas vezes você nem presta atenção nos desafios que tem no percurso. E você acaba sendo atropelado pelos seus próprios inimigos. E você perde a batalha. E quando você tá ferido, é muito difícil você conseguir ganhar. Eu falo isso porque muitas vezes se você passa por um fracasso, por uma derrota, aquilo é marcante na tua vida. E muito provável que você tenha receio de fazer alguma coisa parecida de novo. Digamos que você, por exemplo, começar a empreender. Você quebra, fica até em dívida, uma dívida alta. Cara, você vai ficar com muito mais dificuldade de começar de novo. Vai ser mais difícil do que aquela pessoa, o você, que acabou de começar e não tinha dívida nenhuma. Então você vai ter que se erguer de uma forma brutal. Por isso que você não pode se dar o luxo de sempre fracassar ou simplesmente se deixar cair. Eu vou te mostrar cada um desses pontos nesse vídeo, o mundo, o eu, o trajeto e o alvo, para que você tenha insights de como melhorar todos esses 4 pontos, que na minha perspectiva são os 4 principais pontos de análise na tua rotina para que você possa ter mais performance e ser produtivo de fato. E trabalhar o melhoramento de cada um, para que dessa maneira você comece a ter realmente mais produtividade e ter um melhoramento, um estilo de vida mais saudável. Quando eu falo saudável, é no quesito de você conseguir tomar uma decisão mais assertiva, não fique caindo de sono, não fique cansado, exausto, não fique com sentimentos de depressão, ansioso, estressado demais. Tudo isso, cara, vai colaborar, porque eu vou falar sobre fatores neurocientíficos, químicos, emocionais e muito mais. Porque se você quer trabalhar o seu desenvolvimento pessoal, cara, você tem que aprender muita coisa sobre humanos. E humanos são complicados demais. Então eu vou te passar aqui, começando pelo primeiro pilar, as principais dicas para que você já comece a aplicar hoje mesmo. Pega um papel aí e uma caneta para você começar a anotar, porque é muita coisa. O primeiro pilar é o de mundo. Eu quero te fazer uma pergunta bem simples. Como está o mundo ao seu redor? Como está a sua mesa? Como você está sentado? O seu ambiente, ele está um ambiente de tranquilidade e paz ou ele parece mais um ambiente de caos? Isso é muito importante porque o seu ambiente é basicamente a imagem do que está acontecendo dentro da sua cabeça. Isso mesmo.
De forma inconsciente, o seu corpo se mexe e toma decisões sem que você perceba e que são reflexos da tua mentalidade. Então, se o teu ambiente está bagunçado, é muito provável que sua mente esteja um caos também. Se você não tem um pensamento mais analítico que organiza os tópicos, os passos de forma alinhada, realmente de forma clara, porque a clareza é o poder em qualquer coisa que você faça, é muito provável que você fique realmente paralisado, porque a confusão é o que resta. E isso é externalizado para o seu ambiente. Isso é até um sinal para que você pare e preste atenção. Nossa, preciso mudar isso aqui o mais rápido possível, porque isso pode ser um sinal de que eu estou por dentro de mim mais confuso. O meu mundo está mostrando que eu estou também confuso. Ah, Léo, mas eu sou bagunçado assim mesmo, eu faço tudo direitinho. Sucesso em uma área não significa sucesso em todas as áreas da sua vida. De que adianta você trabalha bem, ganha dinheiro, mas por ser bagunçado, a sua namorada odeia isso em você e vocês acabam brigando e vocês entram em conflito e logo teu relacionamento é uma bosta. Mas se tem dinheiro, pra você pode estar tudo bem, mas na tua vida não está. Tem uma fratura gigantesca bem aí. Ou pode até ser que você seja organizado, mas não tem dinheiro. Ou pode ser até que você seja desorganizado, mas sua saúde tá uma bosta também. Então, cara, preste atenção nesses detalhes, porque isso são reflexos de alguma coisa que tá errada na sua vida. É inconsciente. Nem tudo é sobre você. Muitas vezes é sobre as coisas ao seu redor, o seu mundo. Agora a gente vai entrar um pouco na parte mais prática. Eu preciso te demonstrar o porquê das coisas para que logo em seguida eu consiga te passar as ideias e os hacks de produtividade. A primeira coisa que eu preciso que você se atente não é simplesmente no quesito ambiente. Eu quero que você preste atenção nos seus 5 sentidos, ou 6, depende aí de quem você seja, às vezes tem até 10. Mas por que os 5 sentidos? Porque todos eles geram memória, e a gente vai usar da memória para que você possa ter mais produtividade. Quando a gente chega em um ambiente, você sente aquele cheiro do ambiente, aquilo pode ser um gatilho para que você chegue a um estado determinado pelo aquele cheiro. Por exemplo, se você chega na casa da sua mãe, na porta, e você sente aquele cheirinho daquela comida, automaticamente sua barriga ronca e você já tem vontade de comer, porque talvez não é simplesmente o cheiro da comida boa, é porque aquele cheiro daquela comida específica gera um gatilho instantâneo em você para ter aquele momento. Isso acontece com tudo. Se o seu ambiente está fedendo, é muito provável que aquele cheiro, ou pode ser até um cheiro bom, ele acende um gatilho de improdutividade. Então você vai usar isso, só que ao seu favor. Mude o cheiro do seu ambiente, trabalhe com algum aroma, ou até mesmo neutralize, para que a partir do seu olfato, logo você perceba que, eita, esse cheiro significa que eu estou entrando no modo produtivo. Essa memória, vindo pelo olfato, vai trabalhar diretamente na sua produtividade, porque vai ligar um gatilho inconsciente. Então você prepara de forma consciente, mas de maneira estratégica, sem que você se esforce tanto, o seu subconsciente trabalha para que você seja mais produtivo. E isso é muito eficiente. Muitas pessoas vão achar isso bobagem, mas quem aplica sabe que isso funciona muito bem e te ajuda muito a não passar por aquele processo de nossa, hoje eu estou com preguiça. Quando você sente aquilo, é muito provável que o gatilho de tá na hora de trabalhar comece a ser ligado e logo você vai se sentir melhor. E a minha dica é que você aplique isso em tudo. Quando você veste uma roupa, aquele tecido, aquele toque que tem ali com você, isso pode ser um baita gatilho para você entrar no modo produtivo também. Se você está com preguiça e veste a roupa de academia, logo você vai acionando gatilhos subconscientes para que você fique com vontade de malhar, ou mesmo que você não esteja com tanta vontade ou motivação assim. Eu quero que você entenda que vestindo uma roupa certa para trabalhar, você pode aumentar e muito a sua produtividade de forma subconsciente, que o seu cérebro entende que aquele momento, com aquela roupa, com aquele cheiro, pode ser exatamente a montagem do mundo perfeito para começar uma tarefa que seria muito difícil de ser feita, porque você precisa sair da inércia. Tem roupa para dormir, tem a roupa para trabalhar, tem a roupa para malhar, tem roupa pra tudo, cara. Toma um banho, se veste, e quando o seu cérebro entender que essa roupa é pra dormir, essa roupa é pra trabalhar, ele vai de forma automática começar a te ajudar. E serve pro cheiro também. Não esquece dos detalhes, porque isso vai fazer total diferença. Ah, música, cara. Com toda certeza, quem trabalha escutando música tem muito mais produtividade. Existem milhares de estudos científicos que provam que quando você trabalha escutando uma música que você gosta, a sua produtividade aumenta drasticamente. Por quê? Exatamente pelo fator que eu acabei de falar. Aquele sentimento bom, ele é mesclado com aquele momento e logo você tem mais, exatamente, performance. Você trabalha mais focado, porque o sentimento que você está sentindo devido àquela música, aquela sensação, ela é muito boa. Mas não vai escutar músicas tristes, a não ser que você queira ficar realmente muito triste. Mas isso é interessante porque você pode ter uma playlist para trabalhar e que sempre que você escuta aquela playlist, você entra em um modo também de entrar no seu trabalho, e isso é muito importante. Eu tenho músicas para treinar, tenho músicas para dormir, tenho músicas para orar, tenho músicas para tudo, cara, para correr e para malhar, qualquer coisa diferente. Então,
faça a mesma coisa, dedica um tempo preparando tudo isso, porque isso vai te ajudar e muito. Pode parecer até óbvio, mas você vai demandar um determinado tempo para selecionar tudo isso, talvez um dia ou dois, para depois começar a ficar mais automático. E depois você vai revisando isso também. E a mesma coisa acontece, é óbvio, com o barulho. Se você está em um ambiente que é barulhento, é exatamente o oposto da música que realmente te ajuda a te levantar. Ela vai te baixar, ela vai te derrubar completamente. Barulho, lugar fedendo, uma roupa de preguiça, cara, tudo isso influencia diretamente na sua memória. Quando você vestir aquilo, quando você escutar aquele barulho, tudo isso vai te derrubar. É o seu ambiente. Se você tiver controle do seu ambiente, com toda certeza, você vai ser mais eficiente. Além, é claro, do visual. Veja o seu ambiente, organize ele antes, se possível. Deixe ele sempre bem organizado, bonito. Eu sempre termino meu dia e eu ajeito a minha mesa, boto meus livros nos lugares que eu quero, boto tudo de uma maneira que ao chegar no dia seguinte eu já entenda o que eu tenho que fazer e que eu não vou ter trabalho nenhum, que aquilo já é um gatilho visual para que eu perceba que agora eu vou trabalhar, não preciso ajeitar a mesa, tá tudo pronto. E isso pode contribuir completamente. Essas são as coisas exteriores que trabalham diretamente no seu eu, no seu interior, porque as coisas de fora afetam as coisas de dentro, e as coisas de dentro afetam as coisas de fora. Não subestime o poder do seu subconsciente, pois a maioria das coisas trabalham de forma inconsciente, ou seja, sem que você perceba, e o seu subconsciente é quem você realmente é. Daria até um vídeo específico falando só sobre isso, mas eu quero que você pegue o principal, as dicas para que você execute claramente tudo que eu tô falando aqui, porque pode ser muito difícil para uns e para outros pode ser uma baita sacada que pode mudar completamente o jogo. São pequenos detalhes que vão fazer as grandes diferenças. Mas vamos agora pro principal, que é o eu. Muitas pessoas trabalham no desenvolvimento pessoal quando buscam sobre produtividade. É buscando desenvolvimento pessoal que você trabalha o eu, o você, o seu desenvolvimento. É como se fosse o atleta que vai correr aquele caminho até chegar no final da jornada, naquele estádio gigantesco, cheio de pessoas, que é completamente diferente a sensação quando tem um estádio totalmente vazio. É aquele eu, o você, que a gente vai trabalhar um pouquinho mais agora. O mundo é o que está fora da sua carcaça e o eu é o que está dentro da sua carcaça. Eu preciso que você anote uma frase bem simples e fique na sua cabeça. O ser humano, ele é falho, ele vai muito mais errar do que acertar. É por isso que para que a gente acerte muito mais, precisamos fazer manutenção diária das coisas que vão trabalhar para que a gente acerte mais. O ser humano precisa beber água todos os dias. Você precisa dormir todos os dias. Você precisa comer todos os dias. São hábitos naturais que vem de fábrica, ou seja, todo mundo tem e precisa fazer diariamente. Só que ninguém te conta que se você pegar esses hábitos naturais de fábrica e fizer com maestria, você vai ter 10 vezes mais performance. Se duvidar, até 100 vezes. Depende do nível que você se comprometer a fazer esses hábitos naturais de fábrica, ou seja, simples e que você faz sempre bem feitos. Então vou ser bem direto ao ponto, sem enrolação, para que você comece a anotar esses principais hábitos e eu vou te falar como melhorar e trabalhar perfeitamente cada um deles. Porque o básico bem feito é o que mais vai te dar performance, é o que mais vai te dar foco, disciplina e principalmente, cara, produtividade. Se você não tiver essa visão estratégica de que a produtividade é o básico bem feito a um nível muito alto, você vai sempre estar buscando soluções mirabolantes que não existem. Não existe, cara. Você pode ler milhares de livros, você vai encontrar sempre o básico bem feito e várias dicas para deixar esse básico bem feito, mais bem feito. O que eu vou te falar aqui não é nada mirabolante e coisa de outro mundo. No entanto, existem sim algumas coisinhas a mais que parecem coisas de outro mundo que podem te dar uma alta performance em outro nível, que é o que chamamos de biohacking, que é basicamente hackear a sua biologia. Isso é um assunto mais avançado e até poderia ser tema de um vídeo específico, mas eu não vou focar nisso porque eu quero falar com as pessoas que estão querendo começar e não sabem como estão improdutiva e as pessoas que estão no caminho e querem fazer um pouco mais. Eu quero te passar o básico que realmente funciona para mim há anos e que você vai conseguir fazer hoje mesmo ou amanhã você já começa a fazer tranquilamente. Não subestime nenhum dos hábitos que eu vou te falar aqui agora. Eu vou te explicar por que de cada um deles. Dormir bem. Você dorme todo dia, né? Eu durmo todo dia. Eu não conheço ninguém que não durma todo dia. Aí você dorme bem todo santo dia? Muitas pessoas nem isso sabem fazer direito. Dormem mal, ficam ansiosas, estressadas. E eu te falo
tranquilamente, depois de ler muito sobre isso, sobre a filosofia do sono, que dormir mal é o problema que gera todos os outros problemas. Se você não dormir bem, cara, é muito provável que você vai fracassar em quase tudo que você fizer. Isso porque o dormir está diretamente ligado à sua tomada de decisão. O nível de tomada de decisão de uma pessoa que passou 7 dias dormindo 6 horas por noite é equivalente a uma pessoa que está levemente embriagada. Agora eu te pergunto, você confiaria em uma pessoa embriagada para ser o motorista do seu carro, para te levar em algum lugar muito importante? Provavelmente não, a não ser que você estivesse muito doido, mas você confiaria em uma pessoa que dorme 6 horas por noite. A tomada de decisão é praticamente a mesma. Você pode estudar um pouco mais sobre isso em alguns livros que eu vou deixar aqui na descrição, para que você busque mais referências sobre isso e veja artigos científicos que vão te provar, se você não confiar em mim, que dormir mal não ajuda você a evoluir. Pelo contrário, prejudica muitas coisas, muitos sistemas básicos, simples e o principal, que é a tomada de decisão, que é o que eu quero te falar aqui. Se você toma decisões erradas, equivocadas, você não vai para frente. E o principal motivo de fazer você alcançar o sucesso é as decisões que você toma. Como é que você vai decidir que vai fazer uma coisa hoje, vai assistir esse vídeo aqui até o final e praticar tudo, se você dormiu mal à noite? Você não tá nem entendendo direito o que eu tô falando aqui, tá assistindo automático. Preste atenção, dormir mal não é bom. E detalhe que eu estou falando, eu não estou falando para você dormir o dia todo. E nem que você tenha que dormir 8 horas, 10 horas por noite. Eu mesmo durmo cerca de 7 horas em média. Às vezes para menos, às vezes para mais. Eu te confirmo que é mais para menos do que para mais. Porém, eu uso algumas estratégias que eu vou te falar mais para frente para que eu tenha um sono mais profundo e durma melhor. E dormindo menos, porém melhor, eu tenho muito mais eficiência ao decorrer dos meus dias. Não um dia só, né? Vários. Porque às vezes a gente precisa virar umas noitezinhas. Normal. Mas já leva isso aqui pra sua vida, tá? Não confie em uma pessoa que dorme pouco. E você for botar ela como motorista, pergunta para ela: você dormiu quantas horas hoje à noite? Ótimo. Bebeu? Bebeu não. Ótimo, perfeito. Tá? Depois que eu aprendi isso, eu nunca mais confiei em uma pessoa com sono. Eu vou falar algumas coisas aqui agora que pode ser que entre em conflito. E é aqui que entra a sua sabedoria para que você volte lá atrás e lembre que, nossa, eu tenho um estilo de vida que vai me fazer ter uma rotina diferente conforme a do Léo. A minha rotina é de dormir antes das 10, o meu máximo é até as 10 da noite, às 22 horas, e eu levanto às 5 horas da manhã. Algumas pessoas vão achar isso loucura, outros falam que nunca, e alguns sonham em acordar às 5 horas da manhã. Mas eu já levanto esse horário há muito tempo, e eu gosto de acordar esse horário, eu me sinto muito bem. É o principal gatilho da minha produtividade. Levantar na hora que eu quero, que eu decidi. E a hora que eu decidi é 5 horas. Porém, se você fizer os cálculos, você vai ver que eu não durmo tanto assim. Muitas vezes eu durmo até menos que 7 horas. E aqui entra o gatilho que eu quero te passar para que você talvez comece a acordar cedo também e durma suas 8 horas ou 7 horas por noite. Não é você dormindo mais cedo para acordar mais cedo que você vai conseguir levantar cedo. É você dormir na hora certa e acordando na hora certa todos os dias. Eu acabei de falar que eu deito antes das 22 e levanto das 5. Meu horário é esse. Então eu acostumei o meu corpo a trabalhar em cima desses horários. Dessa maneira, meu corpo naturalmente tende a descansar o suficiente porque ele já sabe a hora que eu deito. Então ele já me põe para cair no sono um pouco antes. Ó, tá batendo às 22, às 9 horas, o corpo vai lá e liga o botãozinho de sono. 9 horas eu tô caindo de sono já. Meu corpo começa a se preparar para dormir às 22. Isso foi coisas de anos aplicando todo santo dia. E meu corpo se estabilizou nesses horários. 5 horas, muitas vezes, eu acordo antes do alarme. Por quê? Exatamente porque o meu corpo também sabe que eu acordo nesse horário. Levanto e faço as minhas tarefas. Não é dormir mais cedo que vai te acordar mais cedo. É dormir na hora certa para acordar na hora certa. Se você deita à meia-noite e quer acordar às 4 horas da manhã, cara, você dormiu insuficiente. É matemática básica, é só você contar as horas. Agora, se você, cara, eu quero acordar às 5 horas, então eu preciso me acostumar a dormir no máximo às 22. Não pode passar. Dessa maneira eu vou dormir o suficiente, bem, e vou deitar e levantar na hora correta. Então preste atenção nesses detalhes porque eles fazem total diferença. É que você tem uma rotina. Rotina, ela é cumprir horários e tarefas específicas. Minha primeira tarefa do dia é levantar na hora certa, que é às 5 horas da manhã. Só que mais importante do que acordar às 5 horas da manhã é eu dormir bem. Então, se eu precisar um dia, talvez, ficar até tarde, eu durmo até um pouco mais tarde, sabendo que meu dia vai ser produtivo de novo. Às vezes a gente acorda um pouquinho antes e o corpo descansou o suficiente. Ótimo, parabéns. São casos raros que acontecem às vezes. Mas se você quer ser mais produtivo, durma o suficiente, aprenda a dormir na hora certa e acordar na hora certa. Dormir bem é o hábito mais importante de todos. Eu vou até repetir essa frase, né, para poder ficar bem estampado assim na sua cabeça. Dormir bem é o hábito mais importante de todos. Se você dormir mal, você vai ter vários transtornos de ansiedade,
depressão, você vai ter instabilidade emocional e tudo isso vai afetar a sua produtividade. Não adianta você dormir pouco, não funciona. Tem uma frase que eu sempre utilizo em vários dos meus treinamentos que é: se você quer trabalhar 8 horas por dia, durma 8 horas por dia. Coincidência, eu trabalho 7 horas por dia. Então eu durmo 7 horas à noite também. Eu percebo que meu foco depois desse tempo, ele cai drasticamente. Então eu tenho blocos de trabalho que me permite trabalhar essa quantidade de tempo. O restante do tempo, eu faço as demais tarefas que eu pretendo fazer. Mas minhas tarefas mais importantes são exatamente naqueles blocos de trabalho, que eu não ultrapasso esse tempo, porque eu sei que não dá. Eu foco não suporta. Mas eu faço tudo aquilo que eu me comprometi a fazer. Alimentação. Existem alimentos que eles vão tomar mais energia quando você come do que te dar mais energia. Então eu quero que você preste muita atenção agora, porque você precisa aprender a usar agora os seus alimentos de forma inteligente para trabalhar a sua performance e principalmente o seu foco. Porque quando ingerimos determinados tipos de carboidratos, o seu estômago pesa e isso toma muita energia do seu corpo, porque o sangue sai daqui para baixo. Então, se você tá no meio do dia e vai almoçar uma pratada de arroz, que é carboidrato complexo, macarrão, carne, e você acha que vai aguentar trabalhar o resto do dia, sendo que você dormiu pouco à noite ainda, cara, não vai dar certo. Então, use alimentos de maneira estratégica na sua rotina, no seu dia, para que você não caia e também não fique morrendo de fome. Coma mais proteínas e gorduras logo pela manhã até o final da tarde. E à noite você usufrui mais de carboidratos mais pesados. E são carboidratos complexos, e esses carboidratos complexos realmente demanda mais energia do seu corpo. Você vai ficar com sono logo em seguida que comer. A nossa cultura, infelizmente, ela não colabora, não contribui para que a nossa educação alimentar seja muito boa. Por isso você precisa buscar recursos externos, ou na internet, ou algum curso, ou nutricionista, para aprender a comer direito, visando, claro, se você quiser, o quesito estratégico que eu estou te falando aqui de produtividade. É claro, eu como direito para poder me sentir bem e também para produzir melhor. E não para ficar super mega forte ou engordar. A maioria das pessoas já tem o hábito de almoçar ao meio-dia, mas se você procurar em outras culturas, você vai ver que o almoço não é uma coisa muito comum. O jantar, sim. Mas o almoço, do jeito que fazemos, ele não foi colocar na nossa cultura de uma forma inteligente. Na nossa cultura brasileira, ali no almoço, muitas pessoas colocam muito arroz, muito feijão, macarrão, e isso pesa. E logo em seguida tem o soninho, né, o cochilo da tarde, que é muito comum. Só que muitas vezes esse cochilo, ele poderia ser feito de forma inteligente, só que ele é feito porque você comeu demais e você perdeu a energia que você tinha para trabalhar no restante do dia. Isso se você não perdeu o resto do foco do resto do dia. Mas para que você não bata muito cabeça com o problema e sim com a solução, eu vou te passar a minha rotina de alimentação que eu comecei a fazer já há muito tempo, que me ajudou até mesmo a emagrecer. Eu perdi mais de 20 quilos e eu nem percebi, porque eu comecei a comer direito para ter mais foco e não para perder peso. E claro, trabalhou muito a minha ansiedade, porque eu sou alguém muito ansioso, penso muito no futuro, muitas coisas têm que ser feitas, criativo, e a gente às vezes endoida. Mas eu vou te passar aqui o que eu comi, que cara, é um preço ridículo e pode ser que você comece a fazer a mesma coisa e te ajude muito. Primeira coisa e mais importante, eu aplico o jejum na minha rotina. Isso porque tem 1 milhão de benefícios. Primeiro, trabalha sua ansiedade, te ajuda a emagrecer, trabalha muitas enzimas no seu corpo que são liberadas somente quando você está em jejum. Então tem muitas coisas boas. Super recomendo você fazer. Procure saber mais sobre isso em outro lugar, porque eu não sou nutricionista e muito menos consigo te passar alguma coisa sobre isso. E a minha alimentação que eu comecei a fazer já há muito tempo e até hoje eu faço, primeiro, começa com o jejum. Eu faço jejum até meio-dia. Então, muitas vezes, minha primeira refeição do dia é 11 ou 12 horas, depende da fome, às vezes até 1 hora. E a primeira refeição é exatamente uma banana, 3 ovos, pães integrais e às vezes uma laranja, ou às vezes uma maçã, ou às vezes uma manga. Essas últimas frutas, às vezes eu alterno um pouco, mas sempre botando a mesma quantidade. As frutas me dão carboidrato simples, que ajuda a manter a energia, mas que não pesa na barriga. Os pães têm um pouco de carboidrato, tem um pouco de proteína e os ovos são a minha fonte de proteína, né? Às vezes eu boto uma parte de amendoim, porque eu adoro amendoim, e dá uma baita de energia e não pesa na barriga. Essa é a minha primeira refeição. Até hoje, às vezes eu faço a mesma coisa ainda, depois da semana. Às vezes eu troco para não ficar enjoando, mas simples, barato, e que eu gasto talvez R$30 por semana para poder manter uma refeição dessa. À tarde, por volta das 15 horas, eu faço uma segunda refeição. 2 ou 3 ovos, depende muito do dia, ou um cuscuz, ou uma tapioca, ou um pão integral de novo. E às 20 horas, ali mais à noite, eu como ali realmente um prato cheio de arroz, macarrão, de carne, e que vai me nutrir fortemente para que eu aguente o meu jejum, né? Porque depois ali eu não como mais, só 11 horas ou 12 horas do dia seguinte. E que por coincidência, né? Como eu te falei, foi por quesitos estratégicos. Essa alimentação
refeição da noite, ela pesa, ela vai me tirar energia e eu vou dormir que nem um neném a noite inteira, porque gasta energia para poder digerir tudo aquilo. Então a minha alimentação, ela me ajuda, ela colabora para que eu consiga dormir bem na hora certa e acordar na hora certa, e ao decorrer do dia eu não fique caindo de sono ou cansado. Eu também faço atividade física, isso toma energia física e também energia mental. Afinal, eu sou estrategista e eu preciso pensar muito. Tô lendo aqui um roteiro que eu escrevi aqui, quase uma carta, poder estar aqui te ensinando e passando muito conteúdo para você. Então, se você não deu o like, cara, te passei até minha rotina de alimentação. Dá o like, cara. Se aproveita e até compartilha para aquele seu amigo que tá improdutivo e precisa pegar algumas dicas como essa. A alimentação, nesse caso que eu estou te falando, ela não é com fim de dieta, de ganhar muito peso ou massa, pode ser alterada em muito, que é o que eu vou fazer nesse ano. Mas o foco é, principalmente, trabalhar melhor para que você tenha uma alimentação casada com a sua rotina para você produzir mais. Se você precisar passar 1 ano ou 2 com essa rotina para que você possa realizar um objetivo na tua vida como um todo, ao decorrer de anos, faça, cara. Depois você troca e volta, fica gordo, magro, sei lá, fica forte. Depois você se organiza de novo. Se está com um objetivo de vida, se você quer produzir mais, precisa dormir menos, então pelo menos come direito, de forma que você consiga trabalhar direito. Existem várias outras dicas sobre alimentação? É óbvio que sim. Eu sou da filosofia que acredita que o seu estômago é realmente o seu segundo cérebro. Então, o que você botar aqui dentro vai afetar diretamente o que está aqui dentro. Coisas como açúcar, tomar café na hora certa, trabalhar melhor o seu carbo, proteína e gorduras, reduzir o leite e o trigo, que trabalham diretamente ali na sua parte mais inflamatória. Se você vive inchado, se sentindo... Cara, leite, trigo e açúcar. Só você reduzir isso que você vai ficar muito mais saudável. O açúcar, cara, é um veneno. Então, se você parava de comer veneno. E isso tudo afeta o seu foco, a sua produtividade e, principalmente, se você quer manter consistência e disciplina, você precisa abrir mão dessas coisas. Você vai estar treinando muitas coisas e cuidando da sua saúde também. Além de que você vai estar buscando realizar os seus objetivos de vida, que é uma coisa que eu fiz e que eu busquei e tá aqui, deu tudo certo. E tá dando a cada dia mais. Antes de a gente ir pro próximo tópico, eu quero compartilhar contigo uma coisa que realmente é muito importante, né? No caso da alimentação. Foi muito difícil retirar o almoço. Muitas pessoas nem sonham nisso. E eu retirei o almoço permanentemente na minha vida. Então eu como 3 vezes ao dia. Às vezes, né, se bater mais fome, dependendo do que eu fiz, academia, treino, às vezes bate mais fome. Eu faço uma 4ª refeição como lanche, mas retirei o almoço permanentemente. Então eu só como mais arroz, feijão, macarrão à noite. Ao decorrer do dia, segundo a nossa própria cultura brasileira, parece mais lanches, só que são refeições realmente nutritivas, com muito mais proteína, uma quantidade razoável de carboidrato e pouca gordura, né? Às vezes tem até mais gordura porque também dá ajuda boa para o nosso corpo ter performance. Atividade física. Eu vou te dar 2 motivos pelo qual você precisa fazer atividade física, que vão te ajudar no quesito performance e foco. A primeira é a consistência e a persistência. A consistência é porque muitas vezes você precisa manter consistência em muitas coisas. E a consistência, eu lido com ela como se fosse um músculo. Se você faz uma coisa e desiste, é porque aquele seu músculo estava fraco, simples. Então quando você vai, por exemplo, fazer uma corrida, uma musculação, e você mantém consistência naquele hábito, digamos que você quer manter o hábito de beber 2 litros de água por dia. Cara, se você não mantém consistência naquilo, seu músculo tá fraco, você desiste. Você acha que você não vai desistir de ser um milionário e você realizar o seu sonho e a sua família? Claro que você vai desistir. Você não conseguiu fazer uma coisa tão simples, manter consistência. Então treine esse músculo de consistência. Quando você corre, quando você malha, quando você luta, sei lá o que você quer fazer, exercício, você escolhe. E também a gente tem a persistência. Nem tudo na vida é flores. Pelo contrário, tudo vai doer. E é quando você corre mais um pouco que você mantém a persistência. É quando você precisa fazer mais uma repetição ali de agachamento, de levantamento de peso, que você vai persistir mais um pouco. E esse mais um pouco é o que talvez vai te tornar milionário, é o que vai te dar mais força, é o que vai fazer você alcançar os seus sonhos que você busca. Se você não persistir, você vai fracassar para sempre em tudo. Vai doer. E quanto dói, você tem que ir lá e tacar o terror e botar mais pressão para que você ultrapasse aquilo. E é só tendo persistência, que é outro músculo também, psicológico, né, mental, que você exercite. Então a atividade física, ela ajuda você principalmente nesse quesito. E o segundo motivo pelo qual você deve fazer exercício é pela regulação de dopamina. Se você entrar num estudo mais profundo sobre foco, disciplina, sobre produtividade, motivação, você vai chegar na tal da dopamina. E se você chegar lá, você vai perceber que ele é um hormônio que faz total diferença na sua vida e que muitas vezes está totalmente desregulado. E a atividade física, ela trabalha diretamente nessa regulação para que você tenha picos de dopamina mais interessantes, mais saudáveis. A dopamina, ela é responsável principalmente pelo prazer. Digamos que você vai correr pela manhã e ao terminar você sente
aquele senso de vitória, você sente aquela sensação de conseguir. Então, isso é o sentimento de prazer. Tem pessoas que não sentem esse prazer, essa alegria que vem depois de conquistar aquele momento. Isso por si só já é um índice de que você não está saudável psicologicamente e quimicamente, quando a gente fala de dopamina. E isso é fundamental para que você consiga trabalhar qualquer coisa na sua vida. Eu quero que você entenda que tudo na vida tem dores e tem prazer. O que acontece é que muitas vezes o seu sistema está totalmente desregulado. Você passa, por exemplo, 3 horas na tela do seu celular, vendo Instagram, TikTokzinho, e você ao final fica o quê? Depressivo, estressado, arrependido, ansioso, porque você pensa, cara, esse tempo todo que eu fiquei aqui não serviu de nada. Exatamente. Então teve o prazer durante o processo e ao final você teve o quê? Dor. Então quando você, por exemplo, corre 1 quilômetro, 2 quilômetros, 5 quilômetros, você passa por aquela dor, por aquele momento estressante, chato, horrível. No final, você não fica ansioso, você não fica estressado, você não fica depressivo. Não existe depressão pós-treino. Você nunca vai conseguir ver alguém assim, porque o sentimento que ela sente depois é de vitória, conquista. Eu consegui. Sentimento de prazer. O seu corpo libera os hormônios conforme a sua necessidade. Então, dor, estresse gerou prazer. Só que você muitas vezes prefere ter o prazer primeiro e gerar o estresse depois, né? A dor. Então, aprenda a regular isso com exercício, atividade física. É basicamente a regulação de músculos mentais e músculos químicos, né? Porque é um hormônio, né? Uma substância que o seu corpo libera naturalmente, que se você não regular isso, cara, você vai estar perdido psicologicamente, porque você pode estar bem de corpo. Você olha pra você, está bonito, saudável, mas aqui dentro, ó, você tá destruído. Então preste muita atenção para você começar a fazer algum tipo de atividade física, para que você estimule esses picos de dopamina, para que você tenha mais tranquilidade e paz mental. Se você é alguém que anda muito triste, depressivo, às vezes até pensa em se matar, pode ser que muitas vezes, se você começar a fazer um exercício simples, a sua regulação de dopamina, seus fatores químicos trabalhem para que você comece a ficar mais saudável. E isso é muito bom. A atividade física é um ótimo primeiro passo para que você comece a trabalhar melhor o seu sistema para ser mais produtivo. Tudo que eu te falei até agora, você vai estar adaptando, trabalhando para que em conjunto você começa a ser mais eficiente. E você vai se sentir 10 vezes melhor. Você vai se sentir tunado, cara. Bala. O básico bem feito funciona mais do que qualquer coisa. Mas atenção, não é veneno não, tá? Você acha que vai sair correndo, vai ficar igual o Hulk rapidinho? Coisa de meses. Vai ter que persistir e adquirir esses hábitos. Vai dar um baita trabalho, porque muitas vezes você é sedentário, muitas vezes você é improdutivo. Então começa aos pouquinhos e vai melhorando. Eu, todos os dias, faço cardio em jejum pela manhã. Eu vou correr, eu corro meus 5, 7 quilômetros e depois eu venho trabalhar. Então eu faço isso há anos. Anos. Não é meses, é anos, cara. Eu faço isso há mais de 5, 7 anos talvez. Então eu já tenho esse hábito formado há muito tempo. Mas foi demorado para eu construir. Eu já passei por essa fase. Mas se você quer começar, aí sim você vai começar uma nova luta, um novo desafio. É a mesma coisa tirar um viciado do mundo das drogas. Dá trabalho. Colocar uma pessoa dentro de um hábito dá trabalho. Porque o vício, quando você quer sair, fica muito difícil. É muita resistência, porque virou um hábito. O vício é um hábito, só que negativo. Mesma coisa de um hábito, que a gente chama de hábito positivo, né? Faça devagar, sabendo que o tempo vai te lapidando aos poucos. Só não desista, só não pare. Como eu adoro correr pela manhã, em jejum, sempre, né? Acordo, eu já vou correr praticamente. Eu acabo que pego vitamina D do sol e isso já é um fator também. Vai te dar um baita up também na sua rotina. Vitaminas é uma coisa que é muito importante, principalmente para se manter saudável, né? E não ficar doente, gripado por besteira. Em relação ao seu corpo, ao shape, ao ficar magro, ficar gordo, se você talvez me acompanhe desde sempre aqui no canal, sabe que eu era um filhote de leitão, eu era bem gordo, pesava 83 quilos e em 2 anos eu perdi 20 quilos e eu quero ganhar mais 10 quilos esse ano de massa magra, eu vou buscar esse objetivo. Isso tudo é um bônus, porque eu não emagreci porque eu queria, eu emagreci de bônus, né? Então, a mesma coisa saiu para você. Não se importe tanto assim com isso. Vai no teu fluxo, bate teus objetivos principais e o restante é restante. É com água. Água. 70% do seu corpo é água. Você precisa beber água. Eu vou te dar só um motivo só. Seu cérebro funciona melhor. Se você se sente inchado ou dores de cabeça ou enxaqueca, 90% dos casos é falta de hidratação. Então como é que você talvez trabalha com a sua cabecinha, pensando, tendo ideias, sendo criativo? Cara, se você não beber água, seu cérebro já tá, ó, cada vez mais ficcionado. Então, se você botar água ali dentro, ele vai se mover melhor.
cara. Se eu pudesse abrir um cérebro aqui e te mostrar como ele fica se você não bebe água, você ia ver que, nossa, que dificuldade ele tem para se mexer, né? Então beba muita água, porque isso é muito importante. É basicamente o principal combustível para que você tenha, cara, as suas articulações mentais fluindo de boa. Eu bebo hoje 4 litros de água por dia. Foi difícil chegar aos 4 litros de água por dia, porque o corpo não está acostumado a beber tanta água assim. Mas quando você aumenta o nível de água a cada dia para 2 litros e meio, 3 litros, 3 litros e meio, chega nos 4 vezes você até passa de beber 4 e bebe 5. Já bebi 5 litros de água no dia. Mas o seu corpo vai pedindo mais água ao decorrer do tempo. Isso porque ele vê que é bom e vai aumentando. O corpo se adapta. O corpo é muito bom se adaptar a qualquer coisa, tanto coisas boas como coisas ruins. Dor de cabeça muitas vezes é falta de água. Corpo inchado muitas vezes é falta de água. Sede às vezes é fome. Às vezes sede pode ser fome. Tá certo. Mas às vezes a sede pode ser sede. Vontade de beber água também. Mas eu te garanto uma coisa. Se você seguir esses 4 hábitos que são naturais, de fábrica, que todo mundo faz, só que todo mundo faz mal feito. Quase ninguém dorme bem, quase ninguém sabe direito o que é uma proteína, carboidrato e gordura, quase ninguém treina, nem nível médio, nem básico, quase ninguém bebe a quantidade mínima de água por dia e quase ninguém vive bem. A maioria das pessoas morrem cedo, não são produtivas, morrem pobres e não realizam quase nenhum sonho. Se você fizer o básico bem feito, você vai estar mais propenso a conseguir realizar muitas coisas na sua vida. E isso é uma das coisas que eu mais busquei lapidar nos últimos anos, que me ajudou demais. Tanto o sono como a água, a alimentação trabalham diretamente para que você tenha muito mais inteligência emocional. Você não vê uma pessoa que dormiu bem ser muito estressada, ansiosa, impaciente. Então tudo isso afeta a sua tomada de decisão. Se você não estiver estressado, você trabalha melhor. Se você não tiver paciência com o processo, você não vai ficar tão ansioso assim também. Você vai conseguir se sentir bem e muito mais propenso a fazer qualquer coisa que apareça na sua frente. Se você é empreendedor, se você busca realizar o seu próprio sonho por conta própria, cara, você vai enfrentar muitos desafios. E o mínimo é você estar bem consigo mesmo, no seu para que você tenha mais performance para trajetória. 90% do seu sucesso depende de fatores emocionais. Então, se você estiver sempre emocionalmente instável, é muito provável que você não consiga ter o sucesso. Você está muito estressadinho, ansiosinho, tristinho. Cara, trabalha o básico para que de forma natural você consiga se sentir melhor, se sentir bem e mais propenso a ter o sucesso. Isso se você quiser. Eu já adianto de cara aqui que não existe motivação. Motivação, ela é temporária. Tem dia que você acorda motivado, tem dia que não. E cara, se você depender dela para ter sucesso, você não vai ter sucesso nunca. O que vale é a disciplina, a consistência, a persistência e o básico bem feito. Se você fizer o básico bem feito, eu te garanto que você vai ter 10 vezes mais produtividade e vai ter muito mais possibilidade de alcançar os seus sonhos e realizar os seus objetivos. Hoje em dia, tá cada vez mais difícil se manter focado, principalmente com esse mundo, essa rotina mais acelerada. Então, se você não utiliza disso para ter mais estabilidade, é muito provável que você viva em instabilidade e qualquer coisa pode te afetar. Isso não deveria acontecer. E se você parar para pensar agora, cara, eu tava até pensando nisso, cara, quando eu tava escrevendo o roteiro aqui desse vídeo. Se você não conseguir fazer esse básico bem feito, você é um Zé Ninguém. Porque beber água, cara, é uma coisa ridícula. Dormir, ridículo. Todo mundo adora dormir. Comer direito, mano, pelo amor de Deus. Se você sair para caminhar durante 30 minutos, já resolve demais muitas coisas na sua vida. O teu fluxo de dopamina vai ser muito mais regulado do que uma pessoa que passa o dia inteiro no celular ou fica fugindo para coisas que não vão te dar sucesso algum. Além de que todos esses hábitos, eles te ajudam muito a fugir de um burnout, ataque de ansiedade, pânico e depressão. Muitas vezes, até evita que você talvez pense em pensamentos suicidas. Mas vamos agora para o terceiro pilar, para que você aprenda sobre o trajeto e como você vai realmente ir em direção ao seu alvo, aos seus objetivos. Trajeto. Uma coisa é fato. A parte mais difícil é exatamente a trajetória. Você vai encontrar vários desafios no meio do caminho e que vão atrapalhar o teu caminho, né? O teu passo a passo, a sua chegada ao objetivo. E eu sei disso porque todos os dias a gente está enfrentando alguma coisa diferente. Às vezes a gente trava, às vezes a gente vai fluido. Mas uma coisa sempre é certa, a gente desafia os nossos desafios, porque eles não derrubam a gente é que derruba eles. Como que a gente faz isso? É que eu vou te falar um pouquinho mais agora sobre a parte do trajeto. O trajeto, como o próprio nome fala, é o percurso que está de você até o seu alvo. Então você tem que levar em relação o onde você está e aonde você quer chegar. Esse percurso, você tem que estar sempre atento
ao que aparecer para você. Se aparece um inimigo X, você tem que ter uma arma para o inimigo X, para que você logo lute com ele e não perca. Por isso que é muito importante, às vezes não, eu acredito que em 90% dos casos, ter um bom mentor para te botar na mão as armas corretas. Isso facilita o teu processo. É obrigatório? Lógico que não. Muitas pessoas não têm condições ou alguém próximo para que ajude no trajeto, para que dê uma orientação. Por isso que eu estou aqui te passando orientação do que me ajudou para que você tenha um percurso mais fácil. E existem duas principais ferramentas que eu utilizo sempre e que são muito simples, mas que dão um poder gigantesco para derrubar qualquer inimigo e ultrapassar mais rapidamente, não ficar encalhado em nada. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que o trajeto ele tem muita proximidade com o alvo. Se você tem um alvo, como por exemplo, eu quero ganhar 10 mil reais por mês fazendo marketing de conteúdo, sendo um bom afiliado ou um top afiliado e começar a vender muito através do YouTube. Tá vendo como esse alvo ele é bem detalhado? Tá vendo como ele realmente é algo bem palpável? E isso é muito bom. Para chegar lá, existem vários desafios. Vai ter que aprender a editar vídeo, ter que fazer uma thumbnail, né, aquelas miniaturas para aumentar o CTR, aprender sobre SEO, aprender sobre várias coisas. E muitas vezes você vai ficar assim, caraca, é tanta coisa, e agora? E agora nada. Essa pergunta é a pergunta mais ridícula. E agora? As perguntas que você tem que ter, as armas que você tem que ter é como e quem? Como edita um vídeo? Com software, aprende os botões que tem aqui e começa a editar. Tá, beleza. Quem pode me ajudar a fazer isso? Tem o canal do Léo, tem o canal do fulano. Chama o fulano, pede uma dica a ele. Vai lá, pede a dica. Beleza, me ajudou? Você pode me ajudar aqui? Vai lá, resolve. E ele vai te falar o como. Como faz uma thumbnail? Escolhe um software, bota lá o tamanho e começa a fazer. Photoshop, Canva. Tá, beleza, eu não sei como é que mexe nisso aqui. Quem pode me ensinar? Simples. Como e quem? Sempre que aparecer um desafio e você não sabe como tomar uma decisão, procura, cara, como resolve isso. Quem pode me ajudar a fazer isso? Sempre vai ter os dois que vão te auxiliar a resolver qualquer tipo de problema no meio do caminho. E você não demora nesses problemas, nesses desafios, porque assim você vai demorar ainda mais a alcançar o seu sucesso. Mas tudo isso é ligado ao seu alvo. Se você não tiver um alvo claro, o seu objetivo não estiver bem ali, cara, marcado, principalmente o ponto bem do meio, para você jogar ali aquele negócio que a gente joga, tá? E você acertar bem no centro, onde que você quer realmente mais acertar e tem mais pontos, você está totalmente perdido. Tem um alvo bem definido. Eu acabei de dar um exemplo de um alvo muito bem definido. 10 mil reais por mês. Como? Fazendo vídeos para o YouTube com tráfego orgânico, utilizando estratégia de marketing de conteúdo. Beleza. Quem pode me ajudar com isso? Tem eu aqui, né? Aqui no exemplo aqui, eu posso te ajudar com isso. Outros milhares de pessoas na internet podem te ajudar com isso. Escolha um ou dois no máximo e acabou. Pega a orientação e segue o caminho de volta. E para deixar o seu alvo ainda mais interessante, sempre lembre do seu objetivo e do fator tempo. Qual o seu objetivo? Ganhar 10 quilos de massa magra. Em quanto tempo? Em um ano. É possível? Sim, é possível. Ótimo. Vamos quebrar esses objetivos de novo. Tem um micro objetivo, a gente chama de meta, e vamos pegar aquele tempo e vamos encurtar, talvez não um ano, mas agora um mês. O que eu posso fazer de meta em um ano? E assim eu vou conseguindo fazer a minha produtividade ao decorrer do ano. Assim eu consigo bater minhas metas e dessa forma eu consigo ver progresso. Quando o seu cérebro vê progresso, existe regulação de dopamina. Ele tá vendo que você tá mais próximo da recompensa. Tá vendo como isso é importante? Tá vendo que se você fracassar, aquele dano do fracasso, ele pode prejudicar por anos e vai ser muito mais difícil você subir e se erguer novamente. É por isso que a gente faz a manutenção diária de tudo, para que você possa se manter no percurso. Muitas vezes é muito caro você abrir mão de uma coisa e ter demais da outra. Então tenta manter, cara, ali o fluxo de tudo para que você tenha sucesso mais rápido e eficiente. A minha dica é que você sempre analise os objetivos e o seu tempo. Então transforma todos os seus objetivos em metas, em micrometas, vê o tempo de ano, o tempo de mês, o tempo de semana, o tempo do dia, para que você possa trabalhar produtividade no seu dia, rotina, sua semana, consiga traquear ali o que você fez no mês, e assim você consiga ir partindo tudo em pequenos blocos. Vai ser muito mais fácil qualquer coisa. Não é em um treino que eu vou conseguir ganhar 1 quilo de massa magra. Talvez em um mês eu consiga ganhar 2 quilos. Só que para ganhar esses 2 quilos eu preciso ganhar meio quilo por semana. Então o que eu faço para ganhar meio quilo por semana? É mais fácil. Então veja o seu alvo, veja se a sua mira está realmente mais propensa a acertar e que você não desvie demais ali do centro, porque isso pode te dar menos pontos. Você vai ganhar, mas não é aquela vitória que você realmente gostaria. Se você quer ganhar 1 milhão e ganha 100, a diferença é absurda. Então você vai se sentir frustrado. Então, mire em pequenas partes. Para concluir aqui, toda essa parte desse método meta que eu trouxe para você, um vídeo bem longo, né? Um conteúdo mais denso, mais detalhado, te dei muitas dicas. Eu quero te passar uma coisa que eu aprendi no ano passado, que
cara, é incrível e que vai realmente funcionar para você para sempre se você seguir esse princípio, que é: você consegue sim fazer tudo que você quiser, mas saiba que existe o descanso. Nas primeiras palavras que tem no primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis, lá tá dizendo que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. Isso é para nos ensinar que você, sendo imagem e semelhança de Deus, você consegue fazer o que você quiser naquele tempo proposto, mas que sim, existe o descanso. O princípio do descanso, ele é a mesma ideia da dor e do prazer. Você trabalha e você descansa. Você dá e você recebe. Então precisa ter os dois. Trabalhe exaustivamente, leve o seu limite, mas saiba que logo em seguida você precisa descansar. Você pode ter o seu descanso diário e você pode ter o seu descanso semanal. E também seu descanso anual, suas férias. Saiba usar isso, trabalhe bem esse recurso, porque assim você vai ter muito sucesso na sua vida. Não adianta de nada você fazer tudo isso e não viver. Tudo isso é manutenção do seu eu, do seu mundo, do seu trajeto, do seu alvo, para que você possa avançar mais levemente. Eu cuido da minha saúde enquanto trabalho bem. Eu cuido do meu relacionamento enquanto consigo crescer no meu trabalho. Então tudo isso é um jogo de conjunto. A gente chama tudo isso de hábitos angular, quando um hábito ele ajuda no outro, que ajuda no outro e ajuda no outro. Tudo isso eu apliquei nos últimos 2 anos. Eu vou aplicar nesse ano de novo, no próximo e no próximo. E muito provavelmente eu vou trazer mais vídeos sobre isso no futuro, mas quero já te lembrar novamente que se você gostou desse vídeo, não esquece daquele like, porque daqui a pouco você vai assistir o próximo vídeo que vai continuar mais dicas sobre produtividade, sobre metas para 2023, para todos os anos que vêm aí pela frente. E antes de você ir para o próximo vídeo, provavelmente já deve ter saído, eu quero que você comente aqui embaixo o que você mais gostou, qual o insight mais interessante que você pegou aqui desse vídeo e principalmente, coloca uma dúvida que você talvez tenha muita dificuldade. No futuro, eu vou fazer um vídeo dedicado só respondendo perguntas para poder te ajudar cada vez mais, beleza? Eu te vejo no nosso próximo vídeo. Valeu!